Bom, pessoal, nós estamos de volta com o programa Sul de Minas em Foco para a gente falar do nosso quadro tradicional Saúde Plena. Doutora Priscila Furtado está hoje conosco aqui novamente para esclarecer, né, sempre dúvidas ou tema. E hoje é um tema que já tem telespectador lá atrás que pediu, que solicitou relacionamento pais e filhos. E hoje, né, como é um tema bem extenso, a doutora Priscila hoje reduziu. Vamos falar relacionamento pais e filhos para aqueles pais que estão com filhos pequenos, naquela fase de ensinamento, não é isso, doutora Priscila? Boa noite, um prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa. Boa noite, prazer é meu, Lucas. Esse é um tema que eu adoro, inclusive porque eu já passei por isso, né? Já tenho minha filha aí com 11 anos. E essa primeira fase, acho que antes da adolescência, a abordagem é um pouco diferente, por isso que a gente dividiu o programa e hoje a gente vai conversar mais sobre as crianças mesmo, né? Não sobre os pré-adolescentes e os adolescentes. Ô, doutora Priscila, então, já que o nosso tema é esse, se você que está nos acompanhando aí de casa tem um filho nessa idade, um filho pequeno, está com dúvida, já pode mandar sua pergunta. 35 é o nosso TDD, 988539542. Gente, não adianta ficar ligando para esse número. Muita gente fica ligando para esse número, não vai atender. Esse número é só zap, tá? 359-8853-9542. Você manda o WhatsApp e participa do programa. Se preferir o e-mail, né? É o suldeminasinfoco.gmail.com. Se preferir as redes sociais, Instagram e Facebook, também aparece na tela do seu televisor. E de repente você quer acompanhar a doutora Priscila nas redes sociais? Ela tá no Facebook, tá no Instagram, tá no YouTube e tem um site, pricomamor.com.br, que também ao longo do nosso programa vai estar aparecendo aí. Inclusive, vocês já estão vendo imagens aí do site da doutora Priscila. Vale a pena aí você acompanhar o dia a dia dela. Doutora Priscila, o nosso tema hoje, então, é um tema relacionamento pais e filhos na infância. O pai de primeira viagem, tá lá, a mãe tá grávida, tá acompanhando o programa, tá o pai também junto, e meu Deus do céu, até que enfim a televisão vai falar de um tema que eu preciso saber. Tem segredo para paternidade e para maternidade, doutora? Lucas, essa é uma dúvida frequente. Todo mundo quer uma receita. E a primeira coisa que eu falo para os pais e para as mães é que não tem receita. Por quê? Cada ser humano é único. Cada criança vai exigir alguma coisa desse pai e dessa mãe. A gente não consegue criar exatamente da mesma forma. Só para ter uma ideia, gente, quando a gente tem gêmeos, irmãos gêmeos com o mesmo DNA, idênticos, é a mesma forma, eles vão crescer de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque eles interpretam o ambiente de uma forma diferente. Por mais que eles sejam criados da mesma forma, vão existir diferenças. Quem já viu gêmeos, vocês vão perceber que cada um tem uma personalidade, cada um anda de um jeito, às vezes falam de jeitos diferentes. Ou seja, isso é resultado dessa influência que a gente sofre e dessa interpretação. Então, não tem como ter uma receita. Paternidade, maternidade é algo que a gente vai exercer e eu falo que é como aprender a andar de bicicleta com a bicicleta andando. Realmente, a gente vai errando e acertando ao longo do caminho e aprendendo a fazer os reparos, mas é importante a gente ter cada vez mais consciência daquilo que realmente funciona, que funciona melhor para a maioria. Doutora Priscila, caso assim, a mãe está com um filho recém-nascido, vamos botar uma faixa etária aí de 2, 3 anos, começando a engatinhar, começando a falar. Aí, quando a mãe ou o pai vai perceber que é birra, porque às vezes não é birra, às vezes a criança utiliza o choro porque está com fome, está com dor. Tem como vocês, médico, todo no processo de estudo da medicina, vocês passaram por todo o procedimento antes de escolher a especialidade, né? E, lógico, uns optam pela pediatria, outros por outras, né, áreas. Mas é difícil o pai com a mãe perceber, você com a sua experiência, já tem aí uma filha de 11 anos, eu também tenho um filho de 10, uma menina de 5. O pai sabe, a mãe sabe diferenciar quando é birra, quando é dor, quando é fome? Olha, é muito difícil, né? Principalmente hoje que as pessoas têm uma vida muito corrida, né? O que que a gente precisa entender? O que não funciona. Então, o que é que não funciona? Primeiro, violência, né? Hoje a gente já sabe que não funciona mesmo, que existem outras maneiras.
Número 2, existe uma linha tênue, tá, gente, entre... Ô, meu pai, fugiu aqui, Lucas. Depois vocês editam, né? Como que é? Existe uma linha tênue entre o limite, né, e o acolhimento, o excesso de acolhimento, aquele excesso de proteção, tá? E isso é um desafio. Na hora de educar a criança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgar. A criança, muitas vezes, ela está expressando uma emoção, ela está expressando algo que ela está sentindo. E nós, como pais, a gente precisa observar de onde isso vem e ensinar a criança a lidar com isso. Explicar, muitas vezes verbalizar, muitas vezes até perguntar: olha, o que você está sentindo é isso? Você está frustrado? É porque você queria isso e não conseguiu? Né? E explicar, olha, realmente, às vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Né? Então, por mais que a criança seja pequena, o diálogo, as crianças, elas entendem, elas aprendem muito com aquilo que elas vivenciam. Uma dica que eu dou para os pais, que é de extrema importância: os filhos, eles são o nosso reflexo, tá? Eles são reflexo do ambiente onde eles vivem. Então, comece a observar como o seu filho tem se comportado. Será que nós, os pais, não precisamos mudar em nós antes de querermos que os filhos mudem? Outro dia eu ouvi uma mãe falando para uma criança assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Olha que mensagem mais confusa A criança fica doida, né? para uma criança. Percebe? E quantas vezes a gente já não escutou isso? E isso é algo frequente que a gente aceita como normal, como, né, interessante. E não. Crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. A gente pode falar, mas o exemplo está lá, né? Doutora, A gente até aproveitando esse exemplo, por exemplo, numa família em que a violência predomina, que a gente sabe, a gente está entrando na casa das pessoas, muitas vezes a pessoa, elas não têm esse espaço, e às vezes no meio de comunicação, que é o caso nosso aqui, ela se encontra um refúgio. Por exemplo, numa família onde a violência predomina, criança em casa, ela vai achar que aquilo é a normalidade, e é onde que começa ali o ciclo de violência? Sim, com certeza. Vale para todo mundo? Não, gente, porque é isso que eu falei. O ser humano, nós somos únicos. Então, realmente, vai ter alguém que vai interpretar aquela situação e vai falar assim: eu não quero isso para mim. E vai agir de uma forma diferente, tá? Mas isso não vale para todo mundo. Para a grande maioria, o ambiente em que a gente vive, ele acaba sendo aquele ambiente que você conhece, você aprende a agir daquela forma. A criança, ela está observando tudo muito antes de falar, né? Ela demora a aprender a falar. Então, até que ela aprenda a se comunicar, ela já absorveu tudo que acontece ao redor. Né? E aí a gente muitas vezes tem que parar um pouquinho e se perguntar, falar, poxa, que exemplo eu estou dando dentro da minha casa, né? Às vezes até o que a gente assiste, os programas que a gente escolhe, que mensagem está sendo passada para essa criança. Às vezes a gente pode até assistir junto, mas explicar, falar, olha, isso funciona assim, assado. Né? Sempre está aberto a esse diálogo, mas sempre observando também os nossos próprios comportamentos. Por exemplo, já vi muita mãe falar: ah, menino, você não pode comer doce, não pode comer doce, não pode tomar refrigerante. E a pessoa está bebendo refrigerante todo santo dia. Quer dizer, o exemplo está vindo para ela, né? Para a criança. Uhum, e aí cobra da criança, às vezes, algo que, né? É isso, uma criança que está dentro de um ambiente violento. Os pais são chamados na escola porque a criança está batendo em algum amiguinho, né? Onde é que ela está aprendendo isso? Quer dizer, Ela então, a gente tem um está exemplo também, produzindo. doutora, hoje,
dos celulares aqui, por exemplo, dos tablets, dos computadores. As crianças hoje com 2, 3 anos já têm acesso a tudo isso e pode ser um perigo eminente também, né? Com certeza, a internet, sem dúvida, ela pode ser uma ferramenta incrível de aprendizado, de desenvolvimento, mas ela traz riscos absurdos. Por isso que a gente tem que controlar até o tempo, né? Não pode deixar, porque às vezes hoje os pais sobrecarregados, e eu entendo, gente, quem nunca, né? A gente não pode julgar e nem apontar dedo, porque é o que a gente mais vê, é o que a gente Sim, mais faz. verdade. Tá sobrecarregado, tá cansado, o que você faz? Dá uma tela para a criança fica lá vidrada naquela tela e ela para de te pedir coisa, querer brincar, não sei o que, você não tem energia nem para você, né? Entendo, mas a gente precisa ter atenção. É isso. O que essa criança está assistindo? Quanto tempo ela está passando na frente dessa tela? A gente tem que controlar, tem que pôr um limite. E aí, vocês que vão, né, definir aí qual que é o limite, o que é que cabe na vida de vocês. E lembrar que a presença dos pais, ela é essencial. Só que às vezes a gente acha que é quantidade e não é quantidade, né? Quantas vezes os pais falam, essa criança agora só quer saber da tela, mas quem deu a tela foi você, né? Você que deu a tela. E muitas vezes a criança está tentando falar com você e você está lá no celular, né? Quantas vezes a gente não fica no celular e a criança está te pedindo atenção até que ela Sim, desiste, é né? verdade. Então, ter esse olhar, falar, poxa, esse é o momento seu com seu filho. É muito importante respeitar esses espaços, sabe? De tirar um tempo e falar assim, não, olha, esse é o meu momento com meu filho. É o seu momento com o filho? Desliga as telas, desliga tudo. Deixa o acordo bem claro. Olha, filho, esse é o nosso momento, eu gosto de ter um tempo com você. Vamos desligar as telas, eu vou desligar o meu, vai ficar lá desligado, você desliga a sua, e agora a gente fica aqui. Ah, não tem nada para fazer. Fica ali, fica sem fazer nada. Ou quer assistir um filme junto, faz Vai uma jogar sessão um de cinema dominó, na sala vai de jogar um casa, jogo de memória. joga exatamente. Ou conversem sobre a vida, né? Pergunta, olha, como que você se sente no seu dia a dia? O que que acontece? É isso, demonstrar interesse no outro. E às vezes a gente acha, né, que tem que ser algo muito grande. Eu falo, na minha rotina, às vezes eu faço isso até dentro do carro, na hora de levar minha filha para a escola. Houve uma época em que levar para a escola eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, né? E demora, e tem fila às vezes, o carro, e um Trânsito, negócio para. é difícil, e você não tem aquele tempo, você tá na correria. Mas assim, o fato é, você vai ter que cumprir com isso. Se você precisa fazer isso, faça desse momento o melhor possível, porque você pode melhorar, você pode piorar. Então, às vezes está cansado, verbaliza e fala, nossa, hoje eu tô cansado. Vamos ouvir uma música? Põe uma música. Aqui em casa, a gente faz muito assim, cada hora uma pessoa escolhe uma música. Justamente por quê? Porque às vezes seu filho escolhe uma música que você não quer ouvir, né? E você acha que, não, eu sou mais velha, então eu vou botar a música. Eu falo aqui em casa, eu sou muito democrática, eu acho que isso é respeito, a Sim. gente respeitar as diferenças, e respeitar as diferenças entre os relacionamentos de pais e filhos. Isso é importante e já começa na infância, tá? Então sempre foi assim, olha, a gente vai ouvir música, tá? Então agora eu escolho a minha, terminou a minha, você escolhe a sua e a gente vai revezando. Esse foi o acordo que funcionou bem aqui. Vocês podem fazer o acordo de vocês, que cabe na vida de vocês. Mas eu falo que o respeito, a educação, a abertura, o diálogo, eles acontecem e crescem justamente nesses pequenos momentos do dia a dia, que é o tempo de levar na escola, que às vezes é o tempo que você está ali preparando um lanche, que vocês estão almoçando juntos, ou é um pouquinho à noite antes de dormir, você cria um hábito de ir lá e perguntar para o seu filho como é que foi o dia. E é isso, se ele te responder, foi legal? Ok, foi legal. Entendeu? Porque às vezes a gente fala, né? Eu perguntei, mas e aí? Aí ele não respondeu nada, né? E o que quer que a pessoa fale, 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 e às vezes não é aquele momento. Então, isso é um aprendizado, né? Mas a gente precisa colocar em prática, exercer e ter essa atenção. Ô, doutora Priscila, então a gente percebe que relacionamento
de pai e filho, mãe, enfim, a família ali, ele acaba sendo construído no dia a dia, né? Construído no dia a dia. E é isso, com muito respeito. Se a criança vive um ambiente de respeito, se ela se sente respeitada, a chance dela aprender isso é muito grande. E de reproduzir isso com as outras pessoas, né? Lembrar que a criança lê o ambiente, que a gente pode falar que está tudo bem, mas ela sabe. Eu falo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, quantas e quantas vezes, às vezes a gente chega em casa cansada, né? Dia cheio, aí a gente chega com aquela cara, e aí às vezes a gente nem percebe, a criança chega assim e fala assim: mamãe, por que que você tá com essa cara? Você tá triste? Né? Olha como que ela lê. E às vezes não é tristeza. E a gente tem que verbalizar. E às vezes a gente vira e fala assim: não, não é nada, não. Olha que mensagem está, ela está te lendo. Então, às vezes, a gente tem que parar e falar assim: opa, não tô triste, mas realmente, olha, meu dia hoje foi um dia mais difícil, a mamãe tá cansada, precisando descansar. Então, assim, eu vou deitar um pouquinho, quer ficar ali comigo? A gente fica ali um pouquinho? Olha, a mamãe tá precisando de um abraço. Então, você vai ensinando e a criança vai aprendendo, que olha, que interessante. Então, quando ela tá com essa cara, porque às vezes a criança, será que o problema é comigo? Né? E às vezes ela não vai te perguntar. Então é importante a gente criar esse ambiente para o diálogo, falar sobre as emoções. Olha, realmente, às vezes, outra questão que é muito importante são os relacionamentos entre os pais. Uma das coisas que mais tem impacto na felicidade dos filhos é justamente o relacionamento entre os pais. Então, quando a criança vê os pais brigando o tempo todo, aquilo é muito difícil para ela. E às vezes a gente tem que explicar, falar, olha, tô tendo um probleminha ali com o seu pai, a gente tá tendo uma divergência, a gente não tá concordando em alguma coisa, mas isso vai passar. Então, calma, tá? Não precisa ficar preocupado, porque às vezes a criança fica ali tensa, achando que, né, o mundo vai Ao fim, acabar. né? Alguma coisa, é verdade. Uhum. E às vezes é só a gente ali, sabe, no estado mais reativo, que você sabe que, bom, enfim, daqui a pouco aquilo, né, já se resolve ali mesmo, mas a criança não está entendendo. Então, eu falo que a educação ela é construída no dia a dia. A criança, quando ela vive num ambiente amoroso, a chance dela ser amorosa é maior. Se ela vive num ambiente de violência, obviamente, a chance dela se tornar violenta vai ser maior. E assim por diante, né? Tudo que a gente deseja, eu falo que tudo que a gente deseja para o mundo que a gente deseja, ele começa dentro da nossa casa, dentro do exemplo que a gente escolhe dar para os nossos filhos. Olha, e você aí em casa que acompanhou o programa de hoje, se quiser mandar perguntas sobre esse tema, sugestões, de repente, doutora Priscila, eu queria um tema assim, o Y, tá aí o nosso WhatsApp, 359-8853-9542, o nosso e-mail, suldeminasinfoco@gmail.com, as nossas redes sociais, pode também acionar a doutora Priscila nas redes sociais dela também, tá aparecendo aí, tanto Médica da Vida no Instagram, no Facebook, tem o canal dela no YouTube, tem o site pricomamor.com.br, você pode acessar, conhecer um pouco mais da doutora Priscila. A gente está mostrando aí sempre algumas imagens do site durante a entrevista agora, por exemplo, você está vendo aí, tem essa entrevista aqui, esse programa está no site também da doutora Priscila. Então você pode acessar e obter mais informações e participar do nosso programa, né, doutora? Porque, no final de contas, quando tem a participação do telespectador, a gente se surpreende e às vezes a resposta que para o telespectador está sendo dada pode servir para outras pessoas que estão assistindo, né? Ajuda muita gente, a gente vê isso frequentemente. Pessoal, tem algumas perguntas que aparecem muito sobre dificuldade de relacionamento. Só para avisar que eu vou lançar um curso chamado Como Lidar com Pessoas Difíceis. Então, acompanhem lá no Bacana. site que logo, logo você vai estar no ar. Viu? Olha só, e a gente vai trazer também em breve aqui umas conversas sobre esse tema, né, doutora? Essa ideia veio daqui, viu, Lucas? Porque as Olha que perguntas que legal. mais aparecem são relacionadas a isso. Quer dizer, a gente percebe que hoje esse mundo, vamos falar assim, mundo digital, mundo mais rápido, mais ágil, as pessoas elas acabam vivendo aquele momento instantâneo e acaba sendo descartável, né, doutor? Então tem que entender que não, o ser humano, peraí, vamos voltar na realidade aqui, que ninguém é descartável, todo mundo tem um prazo, né? Então, quer dizer, relacionamento, conversa, então, quer dizer, é um programa que acaba ajudando muita gente, né? Ah, com certeza, né? É a convivência, a gente precisa aprender a conviver, a entender as diferenças, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com empatia, com esse mundo que a gente deseja, né? A gente quer ser aceito no mundo,
a gente deseja um mundo mais inclusivo, mas para que isso aconteça, às vezes a gente quer que os outros comecem para depois a gente ser assim. Sim. E o programa, acho que aqui a gente conversa muito sobre isso, sobre, gente, vamos começar dentro de casa, com a gente mesmo, que esse é o caminho mais fácil, com maior chance de sucesso, né? Doutora Priscila, então, mais uma vez, quero agradecer a sua presença e a sua participação aqui no Sul de Minas em Foco. Obrigada a todos, aguardo as perguntas, gente. Um beijo. Até mais, a gente agradece a doutora Priscila por mais uma participação aqui no Sul de Minas em Foco. E também, é claro, agradeço sua audiência, sua atenção. Nos encontramos na próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. A gente espera por vocês. Forte abraço, até mais. Tchau.